Até ontem eu iria ministrar uma sequência, por entender que nós estamos em batalha. Eu ia ministrar a espada, o escudo e a pá. As mulheres estão ligadas no movimento, hein? Eu comecei a dar uma introdução daquilo que o Senhor vinha falando no meu coração aqui para as mulheres da casa, como o que significa isso e o que o Senhor está requerendo de nós esses dias, para que a sua presença, estando entre nós para nos dar vitória, e é para isso que o Senhor vem, Ele nos encontre em condições da sua presença não passar. Escute, conecte. Presença que passa é visitação. Diga: presença que passa é visitação, mas presença que vem, se estabelece e fica é habitação. Nós não queremos uma visitação, porque a visitação passa, mas a habitação é a presença que vem. Enxerga que o ambiente é propício para quê? Habitar, ficar. Amém? Mas essa noite o Senhor falou: não é ainda para amanhã. E o Senhor me levou num momento, num lugar, numa palavra, e eu vou repartir para vocês. Tema da palavra: somos a resposta para essa geração. Qual é o tema da palavra? Somos a resposta para essa geração. Vocês estão cada vez mais ligados, então perde o sentido. Eu sempre inventava uma maneira de fazer os irmãos repetir mais forte, né? Agora os irmãos já pegaram a senha, não tem como. Eu fico aqui, na expectativa, eu vou falar fraquinho, doidinho para falar. Agora sou eu que estou querendo falar, vocês não estão deixando. Amém, glória a Deus. Qual é o tema da palavra? Somos a resposta para essa geração. Glória a Deus. Eu amo fazer parte dessa igreja. Marcos, no capítulo 9 e no versículo 14 a 29. Dobre sua atenção, me ajude a ministrar essa palavra. Marcos, no capítulo 9, no versículo 14. Estamos em Ara. Oh, meu príncipe, Deus abençoe Samuel. Estamos numa dobradinha de profeta aqui hoje. Lá atrás está ministrando comigo o príncipe Samuel, e quem vos fala aqui é o pastor Samuel. Ele veio hoje vestido a caráter. Uma camisa linda, Fernandinho. Tá lindo demais, príncipe. Glória a Deus. Então estamos aqui no movimento profético para ministrar uma palavra. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram uma numerosa multidão ao redor, e que os escribas, mestres da lei, discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudaram. Então ele interpelou os escribas. Ele interrompeu os escribas. Ele quem? Jesus. Que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o em terra, e ele espuma, rilha os dentes, e vai se definhando. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me. Rapaz, essa área tá... Que versão foi essa área que vocês me arrumaram? Não, mas amém, seguimos. Agora, volta um pouquinho
até quando eu estarei convosco? O mesmo Jesus que vai dizer para os seus discípulos, Isaac: eis que estarei convosco. Quando? Não, bem forte. Eis que estarei convosco. O quê? Antes da consumação dos séculos, ele diz assim: todos os dias. Então vai de novo: eis que estarei convosco todos os dias. Até quando estarei convosco? Jesus está perguntando que assim, se você estiver dentro do propósito, eu estou convosco, mas se você não estiver, não. Aleluia. Se fortalezas de incredulidade te impedem de progredir dentro do propósito, até quando eu estarei convosco? Mas se dentro do propósito, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quem entendeu? Quem entendeu? Jesus está chamando a atenção e colocando uma interrogação. Ok? A minha presença está onde o propósito está. Pega isso. A presença do Senhor está onde o propósito está. Até quando vós sofrereis? Trazei. Mas Jesus não está falando só com o pai do menino. Jesus está falando com os discípulos, os próprios discípulos dele, que não conseguiram expelir o espírito imundo que estava no menino. Que coisa interessante, não é? Pode ir a seguir e a gente já volta para o ponto A. E trouxeram. E quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo por terra, revolvia-se, espumando, ou seja, convulsionava, espumando. Vai adiante. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância do menino, respondeu. Vai adiante. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajuda. Aleluia! Aleluia! Quer dizer, eu acredito. Mas lembra que acreditar é uma possibilidade. E aí ele diz assim: eu acredito, mas se... Vai adiante para a gente ver. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível. Aleluia! Vai adiante. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas. Veio um quebrantamento e um convite para progredir nas medidas de fé. Eu creio. Ajuda-me na onde? O texto está entregando tudo para a gente. O texto está explicando todo o cenário para a gente. Dos discípulos, dos religiosos, do pai. E explica a condição do menino. O texto está dizendo tudo. Olha, vamos adiante. Vendo Jesus que a multidão concorria, ou seja, estava agitada, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai desse jovem e nunca mais tornes a ele. Vamos adiante. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas, irmãos, você sabe por quê? Você sabe por quê? Há 3 semanas atrás nós tivemos uma série aqui falando sobre multidão e discípulos. Irmão, a multidão é complicada, não é verdade? É difícil.
Você está vendo, né? A multidão conversando com a gente? Só causa problema, só agitação. Jesus teve que intervir e pedir para o Espírito sair logo, porque senão a confusão, podia alguém se machucar sério ali. Mas a multidão não tem discernimento de nada. E olha só o que a multidão diz: morreu. Mas Jesus tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Vamos lá, meu príncipe, vem comigo. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram, ou seja, passada a ocasião, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não pudemos nós expulsá-lo? Jesus respondeu: esta casta, dizendo que não era só homem, era mais do que um. Essa casta não pode sair senão por meio de oração, de jejum e oração. Amém. Encerramos aqui no versículo 29. Importa dizer que alguns que caminham comigo já me ouviram fazer alguns comentários desse texto e quem sabe até ministrar alguns pontos desta palavra que o Senhor me levou esta manhã. Me relembrou ainda quando eu dormia aquilo que devemos falar aqui essa manhã. Sabe quando você já está com aquele sono prestes a acordar? Sabe quando você acorda primeiro do que o despertador? E nesse momento você só fica esperando ele tocar, você já está acordado. Amém? Aí nesse momento o Senhor me trouxe e falou: é isso que você vai falar. E é difícil ser obediente, porque alguns já me ouviram até falar sobre essa passagem. Mas o que eu tenho para repartir aqui essa manhã é que essa narrativa vem logo após, meu Deus, eu só tenho isso, logo após Jesus levar Pedro, Tiago e João para um monte, e ali Jesus transfigurou. Jesus assumiu uma forma translúcida de Deus. Jesus ali se transformou. Agora não era mais o Jesus homem. Ali no monte da transfiguração, num lugar alto, se manifestou o Jesus Deus, Filho de Deus. Logo em seguida apareceram junto com ele aqueles que a terra não soube dar o paradeiro de seus corpos. Quem? Primeiro, o movimento da lei, o movimento da libertação e a entrega da lei para os homens. Apareceu quem? Moisés. Uma dispensação, uma prefiguração de uma dispensação. Aparece Moisés. Depois vem aquele que por intermédio da lei faz a operação do Espírito. O Espírito ainda não havia descido, mas o Espírito estava sobre. Quem é esse? Elias. Então vem a representação da lei e dos profetas. Nessa dispensação da lei, vem agora conversar com Jesus, o Filho de Deus, que vai transicionar a humanidade para um novo tempo. E qual é esse novo tempo? Uma nova dispensação chamada graça. Ali eles estavam conversando sobre o que? A Bíblia diz, eles estavam conversando sobre aquilo que haveria de vir, ou seja, a morte, crucificação e ressurreição. Logo depois desse fato, Jesus desce com seus discípulos, Pedro, Tiago e João, e encontra esse cenário de uma multidão reunida e uma discussão tremenda entre os discípulos e os mestres da lei, os escribas. Estão numa confusão danada. Se você for procurar alguma outra tradução desse texto de Marcos, você vai ver que era confusão estabelecida. E Jesus desce e pergunta: o que é que está acontecendo? O pai do meio da multidão vai dizer: o problema é que eu trouxe meu filho, que é endemoniado há um tempo, e os seus discípulos não puderam. Nem os discípulos ali presentes, nem os religiosos puderam de fato fazer alguma coisa por aquele pai, com seu filho na iminência de uma morte. Porque você leu comigo no texto que
que aquele espírito de imundo a todo tempo estava tentando fazer o que com o garoto? Matar. Isso é o que o texto dizia. Esse texto é muito emblemático, porque ele tem ali os discípulos. Nós representamos os discípulos. Mas também tem ali um pai. E o pai representa uma geração. E o filho representa uma outra geração. Pode ir lá, meu filho, pode ir lá, pode ver o que precisa, convida, acolhe, pode ir. Isso, por favor. Continue vendo aqui em mim. Eu sei que você está com vontade de olhar, mas eu também, se eu tivesse no seu lugar, eu ficaria. Mas aqui daqui eu tenho uma visão panorâmica, que às vezes vou dando direção para a equipe. Então, o que está acontecendo aqui é que a representatividade do pai, dos discípulos e do filho que está cometido de um mal maior, um mal tão grande que é o risco eminente de morte. E aí o texto nos entrega realidades espirituais grandiosas. Jesus imediatamente detecta o problema raiz da questão. Qual é o problema raiz da questão? O problema é geracional. O problema do pai é o problema do filho é a geração dos pais. A geração dos pais considera-se pai, discípulos, religiosos, mestres. Fala de uma geração. O problema é geracional. Quando Jesus se depara, e aí eu peço para abrir no 18, com essa realidade geracional, dessa realidade do pai, ele logo detecta a causa raiz do problema. Vai mais um adiante. Jesus exclamou: ó geração incrédula. Jesus está falando que existe uma fortaleza erguida no coração daquela geração. E qual é essa fortaleza? Chama-se incredulidade. A incredulidade te faz até conhecer Jesus, te faz até acreditar em Jesus, mas não te permite ter experiências mais profundas com Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Faz você acreditar que Jesus até pode fazer, mas não sei se vai fazer na minha vida. Faz você acreditar que Jesus até pode fazer, mas não sei se é através de mim. Aleluia! Não foi isso que o pai respondeu? Glória a Deus! Se você pode, se é que você pode, me ajuda. Uma outra questão que Jesus está detectando aqui como causa raiz é conformismo. É gente que até está caminhando com Jesus, mas não quer ir mais profundo, não está progredindo. Eu expliquei quinta-feira na cela, ou foi aqui, ou foi no... Eu não sei, eu tive essa semana em vários lugares. Eu não sei qual delas foi, mas eu disse assim: se você está parado, automaticamente você está regredindo, porque tudo está em movimento. Ou seja, se você está parado num planeta que está em movimento, girando na órbita do Sol, logo, se ele está progredindo em um sentido, você está parado, você está voltando, porque ele está avançando. Aleluia! Quem está entendendo? Se tudo está em progressão, tudo está passando, presta atenção nisso. A vida é mais um e menos um. É mais um dia que você cumpriu o propósito, ou é mais um dia, presta atenção, que você cumpriu o propósito, ou é menos um dia que você deveria ter cumprido. Aleluia! É mais um dia, um minuto que você agradou a Deus, ou menos uma oportunidade que você tinha de agradar e honrar o Senhor.
O tempo está em curso, o tempo está passando. O minuto vivido não volta mais, a hora vivida não volta mais, o dia vivido não volta mais, o ano vivido não volta mais. Portanto, a palavra vai dizer: quer comais, quer bebais, façai tudo para a honra e glória do Senhor. Senão é tempo perdido. Logo, quem está parado está retrocedendo. Cutuca alguém e diga aí: você precisa estar avançando. Cutuca aí e diga: você precisa avançar. Se você estiver parado, logo você está regredindo. Você precisa avançar. Na minha versão diz assim: até quando sofrereis? Jesus está dizendo: até quando vocês vão estar conformados com o lugar onde vocês estão? Vocês me conhecem, e o fato de me conhecer é um convite para progredir. Você não pode parar, filho. Você não pode parar. Você tem que avançar. Você tem que avançar. Se hoje, Jair, você está sendo a mesma pessoa de ontem, o mesmo cristão de ontem, o mesmo filho de ontem, você está? Não, está arrependido, que ontem já passou. Você está ainda no ontem. Agora existe um convite do Senhor para avançar. Se hoje você tem uma medida de fé diferente do que ontem, você está acompanhando uma progressão de crescimento que o Senhor tem para você. Quem crê em mim, Jesus falando, fará obras. Ah não, Jesus, isso é impossível. Que isso, irmão? Você está duvidando da palavra de Jesus? Olha a fortaleza de incredulidade. Olha o Pai falou: se tu podes. Jesus falando: se você crê em mim, você fará obras maiores do que as que eu fiz. Aí você: Jesus, não tem como não. Olha o Pai, olha a fortaleza de incredulidade. Se tu podes. Ou você recebe e caminha pela palavra, ou a fortaleza de incredulidade vai te bloquear. Você vai ver todo mundo avançando. Você vai ver todo mundo vivendo experiências com Jesus. Você vai ver o seu da sua direita e da sua esquerda, as pessoas progredindo na fé, operando milagres, expelindo demônios, curando os enfermos. E você está como? Alguém, por favor, tenha alguém para me ajudar? Não tem problema nenhum, a gente precisa pedir ajuda, mano. A gente precisa pedir ajuda. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Deixa para trás a cantiga de galinha do Angola. Tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco. Eu falo o tempo inteiro: tô fraco, irmão. O Senhor te fortalece. Se levanta para viver uma nova vida. É sempre a mesma coisa, é sempre o mesmo problema, é sempre a mesma dificuldade. Escuta, mano. O Senhor já te deu poder e autoridade para vencer a dificuldade. Você está parado nela por quê? Ah, pastor, eu não consigo vencer o vício. Por quê? Não consigo vencer o pecado. Por quê? Eu não consigo ler a Bíblia. Por quê? Ah, eu não consigo orar. Por quê? Fortalezas de incredulidade. Aí o Senhor vai dizer: ó geração incrédula, até quando? Porque ele estava fisicamente com os discípulos, sim ou não? Mas quando ele volta para o Pai, a operação é do Espírito. E aí ele só vai estar através do Espírito conosco dentro do propósito. Fora do propósito. Quem está compreendendo? Os problemas resolvidos nos pais protegem os filhos. O problema é em quem? No texto que nós lemos, o problema é em quem? O problema é na geração, sim ou não? Sim. E quem está enfermo por conta disso? O filho. Por conta disso, o filho está há anos o filho está sofrendo de uma possessão demoníaca, de enfermidades e risco de morte. Satanás tentando ceifar a vida do jovem por anos. E por que esse problema não é resolvido? Porque não foi resolvido no... Olha só, os problemas resolvidos nos pais protegem os filhos.
Irmãos, tem coisa que você vai entregar para o seu filho se você não resolver em você. Ao Senhor aqui, ó, filho, vem cá, eu quero curar você, eu quero libertar você, eu quero te fazer progredir na fé, porque da onde você deixou, seu filho vai caminhar por cima disso. Agora tem filho sofrendo, sabe por causa de quê? Agora eu falei igual carioca, né? Sabe por causa de quê? Então carioca demais, irmão. Estou tirando onda no meu título carioquês. Sabe por que causa os filhos estão sofrendo? Por conta dos pais, problemas não resolvidos nos pais, progressões que não foram feitas nos pais. Se levante agora, por favor, pelo amor de Deus, diga: Senhor, eu vou resolver tudo que eu preciso resolver em mim, eu vou progredir tudo que eu preciso progredir em mim. Meus filhos não sofrerão aquilo que eu não resolvi. Meus filhos não serão assolados nem limitados por coisas que não foram resolvidas em mim. Olha só, percebe que Jesus pergunta para o pai: desde quando isso se sucede? Ele pergunta para o pai, não pergunta com relação ao filho. Ele pergunta assim: desde quando você está nessa situação? Aí ele fala: desde que o menino é criança. Está compreendendo? Longos anos. A Bíblia não relata quantos anos tem esse jovem. A Bíblia não relata isso. Ô Jesus, estamos numa batalha. Dá um glória aí para mim. Me ajuda. Não para mim, né, irmão? Você entendeu, para Jesus, né? Só força da expressão. Aqui parou. Ô Jesus, desde quando? A pergunta é afirmativa com relação ao pai. E nesse momento começa a vir para fora do pai uma realidade que estava estabelecida na vida do filho. A incredulidade não diz respeito a acreditar, pois todos os que estavam presentes, até a multidão, de fato acreditavam em Deus e em Jesus, pois estavam ali presentes discípulos, escribas, mestres e a multidão, incluindo o pai do menino. Todos esses compreendem uma única geração. Jesus está tratando de mesma maneira, numa mesma situação, todo esse grupo de pessoas. Nós vamos precisar progredir para que a gente deixe de somente acreditar e a gente passe de fato a experimentar. Quem experimenta tem convicção. Quem acredita ouviu falar. Jó, antes eu te conhecia de ouvir falar. Não quer dizer que ele não tinha relacionamento, mas foi o momento que ele passou as mais severas provações que ele aceitou um convite para progredir. E depois de progredir e avançar, uma fé e uma experiência mais profunda, olha o que ele vai dizer: antes eu te conhecia de ouvir falar, acreditar, mas hoje eu te conheço de contigo andar. Aleluia! Percebeu uma diferença? Está claro para você uma diferença? A diferença das experiências com o Senhor, elas se manifestam a partir do momento que eu decidi romper com as barreiras, com as fortalezas de incredulidade. Isso fala sobre a minha condição espiritual, fala sobre a minha profundidade no relacionamento com o Senhor. Se algum dos meninos puder vir aqui me ajudar, por gentileza. Isso fala do quanto eu estou me aprofundando, por isso estou progredindo. O desenvolvimento da fé em prática, ou seja, conhecer ao Senhor de fato. Olha o que Oséias 6,3, abre para mim Oséias 6,3. Olha o que diz. Olha o que diz em Oséias 6,3. Diz assim: colher e
prossigamos em conhecer o Senhor. Vou repetir. Prossigamos em conhecer ao Senhor. Quer dizer que conhecer, Léo, é bom. Conhecer é um bom começo, sim ou não? Mas o que o profeta Oséias está dizendo? Que não é só conhecer, tem que fazer o quê? Prosseguir. Quem está entendendo? Amém. Tem que conhecer. Conhecer é bom, sim ou não? Sim. Mas o que o profeta Oséias está dizendo? Prossiga em conhecer ao Senhor. Porque só prosseguindo em conhecer ao Senhor. Pode tirar. Pode puxar. Só quando você prossegue em conhecer ao Senhor, você vai viver de fato experiências com o Senhor. É uma progressão. Prosseguir é progressão. Como nós temos falado aqui de progressão e avanço, sim ou não? Como nós temos falado aqui de progressão e avanço, por quê? Porque o Senhor nos deu uma palavra de crescimento. E o crescimento não é para fora antes de ser para dentro. Ou seja, é de dentro para fora. A gente não pode imaginar que o nosso crescimento primeiro seja numérico. Não. Precisa ser primeiro um crescimento relacional. O nosso relacionamento com o Senhor precisa ser aumentado. Eu estava dizendo aqui para os irmãos. E agora, irmãos, qual o primeiro ponto de oração? Não, vamos orar pela cura. Não vamos orar pela cura. Palavra de cura nós já temos. Nós temos que orar para a fortaleza de incredulidade cair. Aleluia. Porque se as fortalezas de incredulidade caem, é natural eu começar a operar os sinais e prodígios que vão me seguir. Aleluia. Você está entendendo? Nós não queremos viver um algo pontual. Nós não queremos viver um algo só uma vez. Nós não estamos buscando ao Senhor só porque agora o Bruno está aqui enfermo. Nós estamos, não é só por isso. Nós estamos buscando ao Senhor porque o Senhor nos despertou com situação A, situação B e situação C, dizendo assim, ó, vocês têm que entrar numa batalha num nível maior de profundidade. Porque o que eu quero fazer, eu quero tornar vocês cooperadores com o que eu estou fazendo no mundo. Compreende? O Senhor, com uma só palavra, o Senhor, Jesus não precisava nem o diálogo. De longe, o menino nem precisava se apresentar diante dele. Poderia dizer assim, ó, sai dele, onde estiver, sai dele. O espírito imundo sairia assim ou não. Mas o Senhor está trabalhando. No carro que subir, o Senhor está trabalhando. No luto, o Senhor está trabalhando. Na enfermidade, o Senhor está trabalhando. Na aprovação, o Senhor está trabalhando. O Senhor faz cair as fortalezas de incredulidade. Se tu podes, olha o que o pai do menino diz a Jesus: se tu podes. Se tem ainda alguma dúvida, é porque você não conhece ainda direito. Eu ouvi falar que o Senhor pode, mas é diferente de você ter experimentado. É você dizer assim, como o Senhor fez no passado, assim como o Senhor já fez na minha vida, assim como o Senhor já me tem trazido até aqui, eu sei que o Senhor vai fazer mais uma vez. Agora eu vou para o estado mais profundo, irmão. Antes de entrar nos discípulos, eu não tenho tempo, oh meu Jesus, tem misericórdia. Você sabe quem poderia ter expelido esse demônio desse menino? Sabe? Quem desses discípulos aí acertou? Mas antes dos discípulos tem um pai em casa que tem autoridade. Se você tem autoridade, é sacerdote de Deus, sacerdócio de Deus sobre a tua casa, fala assim, aqui não sai em nome de Jesus. Depois, os discípulos também não, os mestres também não, os discípulos também não. Aí, eu falei, meu Deus, e agora? O pai disse, depois de Jesus tratar o Isaac, o pai vai dizer, ajuda-me na minha falta de fé. Jesus detectou
O homem se quebrantou e em lágrimas reconheceu. Qual é o problema? A minha falta de fé. Aleluia. Ah, meu pastor, mas eu tenho fé. Mas as medidas precisam ser aumentadas. Aleluia. Às vezes eu tenho fé que só o meu pastor pode. Às vezes eu tenho fé que só o intercessor pode. Às vezes eu tenho fé que só o presbítero da casa, só o profeta da casa pode. E eu preciso ter fé que Jesus pode. Em nome dele, eu vou expulsar os demônios, eu vou curar os enfermos. E se beber alguma coisa mortífera, não nos fará. Aleluia. O quanto de autoridade eu tenho revela o quanto de incredulidade já saiu. E você sabe o que é autoridade? Sabe o que é autoridade? Autoridade é algo concedido pelo autor. Quem é o autor e consumador da fé? Quem é o autor e consumador da fé? Quem é o autor e consumador da fé? Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Por quê? Jesus vai dizer porque ele é. Ele diz assim: foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Então só quem pode conceder é quem tem. Você recebe a autoridade do autor. Aleluia. Mas e aí? Qual é o teu nível de autoridade? Quando anjos e demônios olham para você, se deparam com você, leem você e veem o quanto do autor existe em você. Eles olham para você, dependendo de quanto de Jesus tem em você, é o seu nível de autoridade. Aleluia. Você sabe por que os discípulos não puderam expulsar? Porque eles estavam caminhando com Jesus, mas Jesus ainda não estava. Aleluia. Eles estavam caminhando com Jesus, mas ainda eles não estavam em Jesus. Está claro aqui? E Jesus vai dizer: olha só, presta atenção. Não é esse espírito de mundo que é essa casta de espíritos do mundo que é forte demais. Sabe qual foi o problema? A fortaleza de incredulidade que estava alta demais. Porque os espíritos imundos olham e falam assim: tem muita incredulidade, com você eu não falo. Aí vem o mestre, com você também não sai. Aí vem Jesus: não, você tem toda a autoridade. Aleluia. Olha o que Jesus vai dizer para os discípulos. Comprove que eu estou ministrando a você. Ele vai dizer assim: se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vocês, a autoridade. Pedirei tudo o que quiseres e vos será. O mundo espiritual responde à autoridade. Se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em mim, não está entendendo? E agora vem o final, o encerramento desse compartilhamento. Como é que eu faço então, pastor, para cair essas fortalezas de incredulidade? Como que eu faço? O próprio Jesus disse. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Jesus era 100% Deus e 100% homem. Sendo 100% Deus, ele precisava orar. Ele estava conectado direto com o Pai. Ele vai dizer: quem vê a mim, vê uma coisa só. Mas ele era 100% também. Então o que ele tinha que fazer? Orar. Está entendendo? E aí Jesus vai dizer assim: esta casta só sai com o quê? Porque qual é o problema? Que ele identificou no início: incredulidade. Então, o fato
da oração, as disciplinas espirituais, oração e jejum, não é porque o demônio sai pela oração, não é porque o demônio sai pelo jejum, não, é porque a oração e o jejum te dá autoridade de Jesus ter liberdade para estar em você e você estar em Jesus, sensibilidade do Espírito, crucifica e mortifica a carne, ao governo do Espírito estabelecido, a conexão relacional através da oração vai aumentando dentro de você a autoridade conferida pelo autor, a presença do autor vai aumentando, a presença do Espírito vai aumentando os níveis de graça, o nível de poder, o nível de unção. Quando o demônio olha para você, ele não vê mais você, ele vê? Quando o Espírito imundo olha para você, anjos e demônios, anjos, vê vocês, continência. Porque está cheio de autoridade. Demônios, sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir ao diabo. Ele vai fazer o quê? Autoridade. Quem está entendendo? As disciplinas espirituais são as marcas de uma vida devocional. Você sabe por que essas fortalezas às vezes estão tão altas dentro de nós? Porque nós temos uma vida devocional às vezes fraquinha. Pastor, quanto que eu devo me dedicar à minha vida devocional? Quando a sua vida devocional estiver tão forte, que estiver derrubando as fortalezas de incredulidade dentro de você. Você sabe como é que é isso? Eu vou dizer para você como é que é isso. Presta atenção, que isso não é traço de personalidade, isso é medida de fé. Se você olha para uma situação e a sua predisposição é ver primeiro o lado ruim, o copo meio vazio, do que ver o que está cheio, tem fortaleza. Se na situação difícil você vê primeiro o que pode dar errado, do que o que pode dar certo, tem fortaleza. Se você precisa ser convencido que Deus vai fazer, tem fortaleza. Se os sinais, se o movimento do Espírito não é detectável por você em coisas pequenas, você ainda está com a mesma fortaleza de Tomé. Sabe qual é a fortaleza de Tomé? A fortaleza de Tomé é o seguinte: eu preciso ver para crer. E ainda Tomé foi mais além. Por isso que ele é conhecido por uma fortaleza de incredulidade. Sabe por quê? Ele diz assim: enquanto eu não tocar. Ele foi além. Para alguns, a referência de Tomé é ver para crer, mas Tomé foi além. Ele diz assim: enquanto eu não tocar nas mãos furadas dele, eu não vou acreditar. Eu não vou. Fortaleza de incredulidade. Por isso que Tomé é conhecido como alguém incrédulo. Fortaleza altíssima. Irmão, você sabe que o exercício que eu estou fazendo? O exercício que eu estou fazendo é ficar facinho para Jesus, facinho para o Espírito Santo. Eu vejo em tudo. Pode não ser, mas se não for, ele vai lá e se revela. Porque eu estou vendo, estou andando na rua. O Senhor está falando comigo. Eu não me mexi alguma vez. Ih, o Senhor está me dando um sinal. Eu estou com você não, passarinho aparece na minha janela. Jesus, ele me presenteia com homem. Olha só, veja Jesus em tudo. Seja facinho, qualquer coisa. Oh meu Deus, luta comigo aqui. Seja igual o Erasmo. Qualquer coisa eu logo choro. É isso, irmão. É melhor do que ficar com a fortaleza de incredulidade. É melhor do que aquele durão que não se quebranta com nada. Me rendo. Você sabe, irmão, para orar por mim, para me derrubar é facinho. Antes de qualquer pessoa tentar, eu já estou me jogando. Eu falei, estou facinho para Jesus. Não vou nem deixar ninguém tentar me derrubar. Vou saber se está no espírito ou não. Eu não anoto, eu aqui.
Oh meu Deus, glória. Por via das dúvidas já estou rendido, nem de joelho mais. Estou prostrado aos teus pés. Sabe por quê? Porque rendição. Aleluia, aleluia. O canja de galinha não faz mal para ninguém. Nunca fez. Eu comi uma canja que me fez mal. Se rendeu Jesus, me rendi, sabe o que é, amiga? Me rendi demais a Jesus. Nunca vai ouvir ninguém falar uma coisa dessa. Agora você vai ouvir falar, eu deveria ter me rendido e não rendi. Eu deveria ter dobrado e não dobrei. Eu deveria ter ido mais, não. Eu deveria ter orado mais e não orei. Eu deveria ter jejuado mais e não orei. Sabe o que está acontecendo? Pessoas que estão chegando agora estão recebendo a mesma medida de você que já está caminhando há algum tempo. Você sabe qual é o problema? Pode ser que você se ofenda. Tem uma passagem na Bíblia que diz que o trabalhador, assim, 6 horas da manhã, recrutou algumas pessoas para trabalhar e combinou um valor com elas. Depois chegaram outros ao meio-dia, ele combinou, trabalha para mim. Chegou outros, faltando 1 hora para terminar o expediente, trabalha para mim. E todos eles foram trabalhar. No final, na hora de receber, o Senhor deu a paga, a mesma para aquele que trabalhou 1 hora, daquele que trabalhou o dia inteiro. Aquele que trabalhou o dia inteiro sofreu. Ele chegou agora, ganhou a mesma coisa que eu. O Senhor vai dizer: quem é dono do dinheiro? O que foi que eu combinei contigo? Muita gente se incomodando com quem está chegando agora, acabou de se converter e já está crescendo e fluindo. Sabe o que isso significa? Que você já deveria estar rendido há muito tempo, que você já deveria promover avanços da fé há muito tempo. Você sabe que o Senhor está falando contigo? Avança, está parado por quê? Aleluia. Sou eu o dono da seara, sou eu que pago e recompenso os trabalhadores. Não é sobre o tanto que você trabalhou, é o quanto você se rendeu e aceitou. Aleluia. Ah não, porque eu estou trabalhando desde as 6 horas da manhã, não é sobre isso. É o quanto você decidiu se entregar. Aleluia. Para que as fortalezas de incredulidade caíssem. Olha, deixa eu te falar uma coisa. E agora eu vou entrar no jejum. Meu tempo já acabou, eu queria comunicar a vocês. Quem precisa sair agora, esse é o seu momento. O pastor te abençoou, te liberou, te deu um beijo no coração. Falou, eu te amo. Se eu não conseguir te cumprimentar durante a semana, te mandar uma mensagem, tá dada aqui. Pode ir. Mas eu vou precisar entregar isso. O jejum. Eu não faço jejum para eu receber nada. Eu faço jejum para eu quebrar a minha carne. O que faz eu alcançar o que eu espero, o que eu preciso de Deus, é a autoridade que eu vou ganhar depois do jejum. Aleluia. Não fica jejuando para receber alguma coisa, Senhor. Estou entregando aqui o jejum, estou fazendo barganha com Deus. Eu estou jejuando, Senhor, por essa causa. Tem alguns tipos de jejum específicos que até podem nos endereçar para um propósito. Mas o principal ponto de jejum, sabe qual é? Mortificar a sua carne. Mortifica a carne, o desejo da carne. Veja o que você está desejando. Jejum. A Bíblia fala que até o casal, se quiser, pode jejuar daqui. Vocês sabem do que eu estou falando, da comunhão do leite, sabia? Por mútuo consentimento, os dois, por um período de oração, podem jejuar. Aleluia. O problema é que quando deve jejuar e quando deve fazer jejum. Sustento. Aqui pegou até a tapinha agora, né? O problema é que a gente é muito dono das nossas vontades. E aí a gente precisa ir lá e modificar a nossa. Quem está entendendo? Aleluia. O jejum não é para eu receber, o jejum é para eu quebrantar e quebrar a minha carne, Léo. E depois com a autoridade que eu vou ganhar, de ter a sensibilidade do Espírito, o governo do Espírito, estar rendido a Jesus. Aí com essa autoridade eu me levanto
com a espada, a arma espiritual que ganhei, com a autoridade que ganhei no Senhor, e vou vencer. Aleluia. Quem está entendendo? Porque a gente é muito místico, irmão. Aí a gente fica barganhando, fica jejuando, faz o propósito de jejum e fica esperando. E agora? Deus vai fazer, porque eu jejuei. Jejuar não é para isso. A oração não é para tu receber nada. A oração é para tu se relacionar com Deus. Então divida o que é oração do que é intercessão. A oração é você conversa com Deus, se relaciona com Ele, adora Deus, escuta Ele falar, e Ele vai falando contigo, você vai falando com Ele, isso é oração. Agora, intercessão é quando eu coloco as causas da minha casa, as causas da minha família, as causas da minha igreja, as causas da minha célula, isso é intercessão de vida. Porque se a gente não divide, a gente bagunça, a gente já começa a orar pedindo na oração. E você sabe como é irritante isso com o pai? Você vê os seus filhos crescendo, o menino não pode aparecer na sua frente e dá 10 reais. O pai dá 10 reais. Caramba, você só sabe pedir. Toda vez que eu te encontro é pedindo alguma coisa. É verdade ou não é verdade? O pai fica assim, meu Deus do céu, esse menino só sabe pedir. Somos nós que entramos na oração para fazer intercessão, quando deveríamos começar pela oração, se entregar ao Senhor, se relacionar com o Senhor. Já deu bom dia, Pai? Bom dia, meu Pai. Aleluia. O Senhor é maravilhoso, o Senhor me deu a vida. Eu amo ao Senhor, eu quero te glorificar. Isso é uma oração, se relaciona. Fala comigo, que eu estou falando contigo, meu Pai. Eu tenho prazer na tua palavra, na tua lei, oração. Comece a orar. Quando você sentiu que o Pai já está à vontade, que o Pai está do teu lado, o Pai fala, meu filho, o que você quer falar? Meu Pai, sabe como é que é? O irmão fulano de tal, sabe lá o irmão Bruno, Senhor, que está vivendo a enfermidade, toca na vida dele, Senhor. Toca na irmã Simone, que está com enfermidade. Toca no Luiz Fabiano, Senhor, que está hospitalizado, eu não sei, mas toca, Senhor. Salva a gente da minha célula, Senhor. Abençoa aquelas pessoas que eu estou convidando, Espírito Santo, abraça ele. Mas não confunda oração com intercessão. São duas coisas diferentes. Separe o tempo para orar, mas separe o tempo para interceder. As disciplinas espirituais são necessárias na nossa vida ordinária. Essas disciplinas não nos fazem expelir demônios, curar e libertar pessoas. Não é. As disciplinas espirituais não fazem a gente expulsar demônios. As disciplinas espirituais não fazem a gente curar enfermos. Sabe o que faz? O propósito. E toda vez que eu entro dentro do propósito, eu tenho autoridade. Eis que vos dou autoridade. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu vi semana passada. Portanto, vão, curem enfermos, expulsem demônios dentro do propósito. Quem está entendendo? Quanto mais da vida de Jesus e do Espírito Santo estiver em nós, mais autoridade nós teremos. E aí sim, na autoridade é que eu expulso demônios, principados, potestades, enfermidades, cativeiros e prisões. Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim e Ele me ungiu, autoridade, para pregar libertação aos cativos, curar os enfermos, apregoar o ano aceitável do Senhor. Se coloca de pé. Oh meu Deus, talvez o contexto dessa manhã te surpreendeu. Que essa manhã, antes de nos colocar de pé, a gente quer nos colocar rendido. Antes de se manifestar tudo que Ele vai fazendo entre nós, antes de se manifestar essa graça e poder que está sobre nós, Ele nos quer rendido.
Vai quebrar de dentro de nós todas as fortalezas de incredulidade. Você sabe qual é a palavra que essa casa está recebendo? Porque eu tenho convicção, eu creio e não duvido. Meu Deus não vai fazer, meu Deus já fez. Sou eu que preciso acessar. Estava falando ontem aqui com os irmãos da Júlia. Às vezes a gente fica como criança brincando na porta automática. Me aproximo, abro. Longe, fecha. Aproximo, entro. Daqui a pouco bico e saio. A gente fica nesse lugar da fé. Entrando e saindo. Sem progredir. Entrando e saindo. Uma hora eu estou dentro, uma hora eu estou fora. Uma hora eu creio. Desesperadamente. Outra hora, não sei não. Estou muito desanimado. Estou querendo até parar. Sabe o que o Senhor estava nos dizendo essa manhã? Que Ele nos trouxe aqui. E Ele nos quer rendido. A tirar dentro de nós todas as fortalezas de incredulidade. Curar enfermos. Expelir demônios. Espíritos imundos. O que é isso para o nosso Deus? Nada. Nada. Mas Ele não quer fazer isso. Só Ele. Ele está convidando seus seguidores e discípulos. Eis que eu vos dou autoridade. Jesus não está dizendo assim, Léo, eu vou fazer. Ele está dizendo só assim, eu vou te usar para fazer. Esses dias eu compartilhei algo que alguém colocou lá no grupo dos homens, que eu lembrei do Léo. Um homem intercedendo pela sua família, pela sua casa, pelos seus filhos. O Senhor pode fazer, mas Ele quer te usar na operação, com autoridade, sobre a tua casa, sobre a sua família e sobre muitas pessoas. Esse filho na frente estava aqui, que caiu uma palavra sobre ele, coluna dessa casa. Hoje ele estava aqui já de pé, no canto, intercedendo. Um testemunho forte de vida. Sabe o que o Senhor quer fazer com a gente? Ele pode fazer, mas Ele quer te usar. Ele escolheu não fazer nada sozinho. Ele escolheu te usar. Ele escolheu te usar. Se levante. E agora o que eu tenho que fazer, pastor? Quebrar a fortaleza de incredulidade. Sabe qual é a primeira coisa que a gente pensa, Alexandre? Mas quem sou eu? Eu não posso. Mas quem sou eu? Eu sou todo cheio de defeito. Eu sou todo zoado. Olha de onde eu venho. Olha que contexto de família eu sou. Você parece que não me conhece. Como que isso vai acontecer? Esse é o Pai dizendo assim, Jesus, o Senhor pode? Será que o Senhor pode mesmo? O Senhor não pode só isso. O Senhor pode todas as coisas. O primeiro milagre de Jesus, nesse contexto aqui, primeiro, não foi expelir os demônios do menino e curar o menino. Não foi. Sabe o que foi? Foi tratar o pai, curar o pai, tirar a fortaleza de incredulidade do pai, tirar a fortaleza de incredulidade dos discípulos, tirar a fortaleza de incredulidade da multidão e dizer assim, olha, agora vocês vão progredir para uma medida de fé, que antes de eu chegar aqui, meu nome já chegou, minha autoridade já chegou com vocês. Imporão as mãos sobre os enfermos e os imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Quem? Nós, a gente. Isso não só sobre mim. Se eu quisesse a fim de construir um estrelato, uma carreira ministerial de sucesso, eu ia falar para vocês, forma uma fila aqui, que eu vou orar por todos vocês, mas eu forço os líderes dessa casa, os irmãos dessa casa, os filhos, ora uns pelos outros, impõe as mãos uns nos outros, profetiza uns sobre os outros, é a unção de Deus que está sobre nós, não é sobre mim, é sobre nós. Não é nada sobre mim, é tudo sobre Ele. É Ele se revelando a nós, não é Ele se revelando a mim, a nós. Você está com honrado que o meu filho subir aqui e entregar uma palavra que não é sobre mim, é sobre aquilo que o Senhor está fazendo em nós. Para que através de nós
negativo, você está vendo o lado positivo. Enquanto ninguém mais vê esperança, você está enxergando. A esperança não traz confusão, portanto o Espírito é revelado a nós. É para aquele que é espiritual. Fortaleza de incredulidade vão caindo por terra agora. Se entregue a Jesus, se prostre diante de Jesus. Diga a Jesus: agora me rendo, Senhor. Me rendo, eu quero progredir para níveis mais profundos, maiores na tua presença. Oh Jesus, minha caminhada no Senhor seja uma caminhada de progresso. Agora, Jesus, eu quero me entregar ao Senhor como nunca antes me entreguei. Oh meu Deus, a primeira geração que vai ser curada é a minha, para que os meus filhos sejam, para que as próximas gerações através de mim sejam curadas. Agora, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, eu abençoo os filhos que estão aqui, rendido aos seus pés. Eu sei que muitas vezes o Senhor não vai permitir sentir nada, mas vai nos incentivar a crer sem ver, sem sentir, sem tocar, não só pelo ouvido, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Jesus está falando conosco, está ministrando ao nosso coração, dizendo assim: se você crê, você verá a glória de Deus. Se você crê, você verá a glória de Deus. Então você não precisa ver, você não precisa tocar, você não precisa sentir, você precisa crer para ver a glória de Deus. Eu te abençoo essa manhã, eu te abençoo essa manhã com graça, com poder, com unção, com quebra de fortalezas, com entrega agora. Diga, ora comigo, diga: Jesus, eu entrego diante do teu altar toda fortaleza de incredulidade. Diga bem forte: eu entrego diante do teu altar todos os meus medos. Eu entrego diante do teu altar toda a minha insegurança. Eu entrego diante do teu altar toda a minha oscilação. Eu entrego diante do teu altar tudo aquilo que me paralisa. Eu entrego diante do teu altar. Diga: eu entrego diante do teu altar toda herança espiritual, toda herança familiar que me limita. Agora, Jesus, eu te entrego diante do teu altar. Aqui está o meu coração.